Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Otávio, estagiário de matemática da professora Tina. E hoje eu vim aqui porque a Tina me contou que vocês ficaram com bastante dúvida em uma atividade que tinha no livro de vocês, que falava sobre métodos diferentes de multiplicação. Daí a Tina pediu para eu gravar um vídeo para vocês explicando um pouquinho para ver se melhora o entendimento de vocês, tá? Eu dividi os vídeos em duas partes. Esse é o vídeo um, que vai falar sobre multiplicação por decomposição. E aí vai ter o vídeo 2 que vai falar sobre os outros dois métodos que aparecem, que é o método estimativa e o método Biratan. Eu não coloquei tudo num vídeo só, porque ia ficar muito grande. E aí fica meio difícil de assistir, né? Porque quando é muita coisa. Esse aqui deu mais ou menos uns 20 minutos. Só, então imagina se eu colocasse outras duas coisas, né? Então vai ser dividido, tá? Esse aqui é só multiplicação por decomposição. Se você, por um acaso, já aprendeu a multiplicar por decomposição, então você nem precisa assistir esse vídeo. Você pode partir direto para o outro, tá? Mas, se por um acaso você ainda tem dúvida em fazer, assiste esse vídeo e vê se te ajuda. Também, para ter certeza que vai dar, que vocês vão entender, eu vou colocar na descrição do vídeo o link da videoaula que a Aline Gack fez lá para o Centro de Mídias, sabe? Ela também fez uma aula explicando a fazer multiplicação por decomposição. E daí vocês também podem assistir o vídeo dela e vocês podem ver se vocês conseguem entender também por lá. Às vezes, quando a gente pega explicações diferentes, fica mais fácil pra gente entender o assunto. Tá bom? Agora, segura aí que a gente vai pro vídeo agora. Bom, gente, como eu mencionei na introdução, o nosso objetivo hoje é aprender direitinho como fazer a multiplicação por decomposição. Porém, antes da gente partir para ela propriamente dita, eu acho que é importante a gente parar um tempinho para entender o que é decompor um número. Para fazer isso, eu peguei aqui o número 36 e eu vou trabalhar na decomposição do 36. Como vocês sabem e estudaram nos anos anteriores, os números que têm mais de um algarismo, a posição desses algarismos infere o quanto esse número vale, certo? Por exemplo, o 6, ele está aqui na casa das unidades, enquanto o 3 está na casa das dezenas. Então esse 3 representa 30 unidades, certo? Enquanto o 6 só representa 6 unidades mesmo. Dessa forma, eu posso olhar para esse 36 como sendo 30 mais 6. Isso aqui que eu acabei de fazer, a gente chama de decompor um número. E decompor é importante porque mais pra frente vocês vão ver que quando o número está decomposto, às vezes fazer algumas contas fica muito mais fácil. Antes de a gente partir para isso, eu vou pegar um outro exemplo. Vamos olhar para o número 154. Esse é um número de 3 algarismos, não de 2, que nem a 36 era. Então ele não tem só unidades e dezenas. Ele também tem centenas, certo? E como vocês devem lembrar, uma centena equivale a 100 unidades. 5 dezenas vão ser 50 unidades. E o 4 é efetivamente 4 unidades. Daí, em vez de olhar esse número como 154, eu posso olhar ele como 100 mais 50 mais 4. Tudo bem? Vocês podem fazer isso com qualquer número e de vários outros jeitos. É que esse jeito de separar direitinho as casas decimais, eu acho que fica bem mais fácil. E tanto a Tainá quanto o Cauã, quando eles fizeram o método deles lá na atividade 3, ambos usaram essas ideias, mesmo que não esteja tão explícito assim, e eu vou explicar para vocês daqui a pouco. A gente vai começar agora a estudar efetivamente como usar a decomposição para fazer uma multiplicação. Para estudar isso, eu pensei aqui, eu peguei uma multiplicação qualquer, esse 17 vezes 3. Não é uma conta muito fácil, né? Porque 17 é um número que já é um pouco mais complicado a gente pensar na tabuada. Então o que eu vou fazer? Eu vou decompor esse 17 de um jeito que vai ficar um pouquinho mais fácil para mim fazer a conta. Eu vou fazer assim, ó. O que era 17, eu vou escrever como 10 mais 7. Até porque o 1 aqui são 10 unidades, certo? Que nem a gente fez antes. E aí, agora esse 17 decomposto, eu tenho que multiplicar por 3. Do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes. Tudo bem? Aqui, o que a gente vai fazer é usar uma propriedade da multiplicação que ela é chamada de propriedade distributiva. O que ela fala? Se você tem um número decomposto assim,
10 mais 7 entre parênteses, e você tem um número multiplicando esse parênteses, você pode, em vez de fazer a soma aqui e depois multiplicar, você pode multiplicar tudo que está aqui dentro pelo 3. Como a gente faz isso? Ó, eu tenho que multiplicar o 3 vezes o 10 e o 3 vezes o 7. Daí como fica? Ó, 3 vezes 10. Aí o sinal aqui no meio é mais, então você tem que carregar o sinal. E depois fazer a outra multiplicação. 3 vezes 7. E por que isso é interessante? Perceba que, por conta da decomposição e da gente ter usado essa propriedade distributiva de multiplicar cada parte, cada número que está aqui dentro, aquele 17 meio que sumiu. E ele foi trocado por um 10 e por um 7. E vamos combinar que a tabuada do 10 e do 7, vocês teoricamente já sabem, né? Como que a gente continuaria essa conta? Ó, 3 vezes 10 dá 30. Aí mais, porque tem um sinal aqui do meio. 3 vezes 7, que dá 21. Então 30 mais 21. E 30 mais 21 é uma conta tranquilinha de fazer, você pode fazer aí do lado para conferir, mas aqui eu te garanto que dá 51. Se você quiser, faz o 17 vezes 3 usando o algoritmo, a continha comum que vocês usam, e vê se o resultado bate. Eu garanto que bate, mas assim, caso você queira ficar convencido, você pode fazer também, tá? Eu fui um pouquinho rápido, talvez, então eu vou usar uns outros exemplos para a gente entender direitinho como funciona. Eu coloquei aqui uma outra multiplicação, dessa vez uma mais difícil que 17 vezes 3. Ela é 97 vezes 8. Mas a gente vai usar a mesma ideia que a gente usou para 17 vezes 3 para resolver ela, e vocês vão perceber que vai ficar até que tranquilo de fazer. Primeiro eu vou decompor o 97. O 97 ele tem 9 dezenas e 7 unidades. 9 dezenas são 90 unidades, tudo bem? Então eu vou escrever aqui que o 97 ele é 90 mais 7. E daí eu tenho que multiplicar o 97 por 8. Certo? Usando a propriedade distributiva, que a gente aprendeu agora há pouco, a gente sabe que a gente pode fazer essa multiplicação usando o 8 para multiplicar os dois números que estão aqui dentro do parênteses. O 90 e o 7. E daí ficaria algo como 8 vezes 90. O sinal aqui do meio é mais, então a gente tem que carregar esse sinal. Mais 8 vezes 7. E aí, agora, essas contas não são muito difíceis, né? 8 vezes 90 é a mesma coisa que eu fazer 8 vezes 9 e colocar o zero no final. Pela tabuada do 8, 8 vezes 9 dá 72. Caso vocês não lembrem disso, gente, vocês podem fazer também no cantinho, tá? É tranquilo, ou então lembrar da tabuada. 8 vezes 9 dá 72. Como tem esse zero aqui do lado, eu coloco 720 em vez de 102. Mais, porque é o sinal aqui do meio, 8 vezes 7. De novo, lembrando a tabuada, 8 vezes 7 dá 56. E daí basta agora somar esses dois números. 720 mais 56, se você fizer aí do ladinho, você vai ver que vai dar 776. Bom, gente, agora a gente já fez dois exemplos usando a distributiva, e a gente vai partir para um exemplo que é um pouquinho mais difícil e um pouquinho mais complicadinho, mas que também não é nada assim demais, que a gente consegue aprender e fazer. Dessa vez, eu vou fazer uma multiplicação entre dois números que têm dois algarismos. Até agora a gente sempre fez 2 e 1, né? 17 vezes 3, 97 vezes 8. Dessa vez a gente vai usar a decomposição nos dois números. O 22, ele tem 2 dezenas e 2 unidades. Ou seja, eu posso escrever ele como 20 mais 2. Isso vezes o 41. Só como o 41 também tem dois algarismos, eu também vou quebrar ele. O 41, ele tem 4 dezenas e 1 unidade. Então eu posso escrever ele como 40 mais 1. E aí você pensa, poxa, Otávio, mas o que eu faço agora? A gente vai fazer a mesma coisa. A propriedade distributiva que a gente vem ensinando, ela não se limita a
você fazer com só um número. Você pode fazer com dois. Se você tem dois números em um parênteses, que estão multiplicando dois números em outro parênteses, o que você vai ter que fazer é pegar o primeiro número aqui do parênteses e multiplicar pelos dois números do outro parênteses. Esse 40, ele tem que multiplicar tanto o 20 quanto o 2. E aí o 1 vai fazer a mesma coisa. Ele vai multiplicar tanto o 20, peraí que esse arquinho é longo, tanto o 20 quanto o 2. E daí você faz as 4 multiplicações e depois só soma tudo. Vamos fazer por partes. O 40, primeiro eu multiplico o 20. 40 vezes 20. Mais 40 vezes 2. Mais, agora que o 40 já multiplicou os dois números, quem tem que multiplicar eles é o 1. 1 vezes 20. Mais 1 vezes 2. E aí todos os números estão multiplicados. E agora que todos os números estão multiplicados, a gente só precisa fazer as contas. Ó, 40 vezes 20 é a mesma coisa que fazer 4 vezes 2, que dá 8, e colocar 2 zeros no final. Então isso aqui é 8 com 2 zeros, 800. 40 vezes 2 é a mesma coisa que fazer 4 vezes 2 e colocar 1 zero no final. 4 vezes 2 dá 8, com 1 zero no final, 80. 1 vezes 20 dá 20. E 1 vezes 2 dá 2. Acabou o espaço aqui da folha, mas se a gente fizer a conta, a gente vai ter que fazer 800 mais 80 mais 20 mais 2. Se você fizer aí do ladinho, você vai ver que isso aqui dá 902. Tudo bem? Esse aqui é mais dificinho mesmo, tá? Não tem problema se você ficou confuso. Pode voltar o vídeo para ver de novo como faz e tentar fazer uns exemplos aí na sua casa, tá bom? Mas, assim, eu espero que vocês tenham percebido que talvez, com um pouco de prática, fazer isso fique um pouquinho mais fácil do que você ter que montar a conta para todas as coisas. Porque depois que você entender e pegar a manha de fazer a decomposição e fazer as multiplicações, você percebe que as multiplicações que aparecem desse lado, elas não são muito difíceis. Porque meio que todas elas estão ali entre 0 e 9, né? Então não é tão difícil de fazer, tá bom? Mais uma vez, qualquer coisa, volta, assiste de novo, comenta aí embaixo se ficou ainda alguma dúvida, que agora eu vou usar essa ideia para explicar a atividade 3 que a professora Tina passou para vocês, tá? Bom, gente, eu escrevi aqui no papel a conta que a Tainá fez no método dela para calcular 12 vezes 32. Antes de eu explicar direitinho, eu vou quebrar essa conta nos passos que ela fez, tá? Ó, vamos lá. Ela tinha 12 vezes 32, e aí o que ela fez? Ela decompôs o 32 em 30 mais 2. Aí lembra da propriedade distributiva que a gente estava falando até agora? Ela aplicou aqui, só que ela não fez o passo de escrever as contas. 360 é a mesma coisa que 12 vezes 30. E 24 é a mesma coisa que 12 vezes 2. Que, por si, é a distributiva do 12 aqui para dentro. Quando a gente fez com os dois algarismos ali atrás, a gente decompôs também o outro número. Mas a Tainá escolheu não fazer isso. Ela multiplicou o 12 direto, coisa que você também pode fazer, tá? Não tem problema. Mas a conta da Tainá é basicamente essa. Ela pegou o 12, distribuiu pro 30 e pro 2, fez multiplicações e depois somou. O 334 é a mesma coisa que 360 mais 24. Tudo bem? Então, assim, a Tainá, ela não apresentou nada de novo em relação ao que a gente fez até agora. Mas, para ter certeza que a gente vai fazer tudo certinho, eu vou fazer o primeiro exemplo que eles pedem para você fazer na atividade, que é o 12 vezes 17. A gente vai fazer isso igual a Tainá fez. Como ela fez? A Tainá deixou o primeiro número normal, o 12, e ela decompôs o segundo número. Como que decompõe o 17? Bom, ele tem uma dezena e 7 unidades. Então, ele é a mesma coisa que
10 mais 7. Tudo bem? Aí, daqui, a gente tem que distribuir o 12 para os dois números lá dentro, aplicando a propriedade distributiva. O 12 multiplica o 10 e o 12 também multiplica o 7. Eu não vou fazer que nem a Tainá e colocar o resultado direto, porque eu acho que isso dificulta mais do que precisa. Eu vou colocar o passinho de escrever a conta, tá? Ó, a primeira aqui é 12 vezes 10. Como o sinal aqui é de mais, o sinal vem para cá também como mais. E daí eu faço a segunda multiplicação, que é 12 vezes 7. Aqui já é um pouquinho, são contas um pouquinho mais difíceis, né? Porque envolve o 12, mas você pode fazer aí do ladinho, não tem problema, tá? Eu não vou fazer porque eu não preciso, porque eu já tô craque em fazer essas contas. Quanto mais você faz, mais craque você fica, inclusive. Então continua praticando. Vamos lá, 12 vezes 10 é a mesma coisa que eu fazer 12 vezes 1 e colocar o zero no final. 12 vezes 1 dá 12, então 12 vezes 10 vai dar 120. Eu tenho o mais aqui no meio, então esse mais eu vou ter que carregar para cá. Aqui, 12 vezes 7 dá 84, tá? Vocês podem fazer aí no canto para confirmar. 84. Se vocês estiverem se perguntando, nossa, como você vai calcular isso tão rápido? Eu uso estimativa, que é inclusive o próximo vídeo que eu vou mandar para vocês vai ser falando como que faz multiplicação por estimativa, tá? Então, segura aí, se você ficar com dúvida que você aprender a fazer por estimativa, assiste o próximo vídeo que eu enviar para vocês também, tá? Mas vamos lá, voltando aqui, 120 com 84, vocês podem fazer aí no cantinho para confirmar, mas eu vou fazer aqui direto, dá 204, ok? Esse é o método da Tainá. Não é nada diferente do que a gente fez na outra parte do vídeo, tá bom? Então, se você entendeu aquela parte, você vai entender essa. Tudo tem a ver com a propriedade distributiva. E eu vou dar um spoilerzinho do que vai vir aí no método do Cauã, mas o método do Cauã também é distributiva, tá? A gente vai fazer isso já já. Bom, gente, agora a gente vai passar para a última parte do nosso vídeo, que é para entender o método que o Cauã usou para fazer a multiplicação de 12 vezes 32. Eu escrevi aqui do ladinho todo o processo que ele fez, e a gente vai fazer que nem eu fiz com a Tainá, eu vou explicar cada um dos passos, tá? Primeiro, repare que na primeira linha... eu esqueci do vezes aqui, gente, perdão. Repare que na primeira linha está escrito 30 mais 2 e na segunda 10 mais 2. O que é isso? Bom, dado o tema do nosso vídeo, acho que a gente já sabe que isso aqui são as formas decompostas do 32 e do 12. Então já dá para ter uma ideia que o Cauã fez foi parecido com o que a gente fez um pouco atrás para multiplicar dois números que tinham dois algarismos. Ele decompôs os dois. E como que eu tenho certeza disso? Porque olha comigo. A primeira linha da resposta do Cauã é 4 mais 60. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. Concorda comigo? E 60 é a mesma coisa que 2 vezes 30. Então, o que o Cauã fez? O Cauã pegou esse 2 aqui e multiplicou pelos dois números lá de cima. Só que não acabou aí. Por quê? Porque o Cauã também, ó, na segunda linha da resposta dele, a gente tem 20 e 300. 20 é a mesma coisa que 10 vezes 2. E 300 é a mesma coisa que 10 vezes 30. Esse vai ficar um pouco mais apertadinho aqui, gente, perdão. 10 vezes 30. E isso é a mesma coisa que pegar esse 10 e multiplicar pelos dois números aqui de cima. Então o que o Cauã fez, ele arrumou de um jeito diferente do que a gente fez antes, mas o que ele fez foi o que a gente fez também. Daí ele só somou tudo no final. Ó, 4, 60 com 20 dá 80 e o 300. Ele agrupou também em centena, dezena e unidade. E aí depois 300 mais 80 mais 4, que dá 304. Tudo bem? Esse é um pouco mais difícil de perceber por causa do jeito que o Cauã fez, né? Do jeito que ele colocou os dados dele. Mas é exatamente o que a gente fez. Ele usou a regra da distributiva para multiplicar números com os dois algarismos. Tudo bem? Agora a gente vai fazer um outro exemplo, que nem a gente fez com a Tainá, para ter certeza que a gente vai entender. Bom, gente, eu já montei aqui a próxima conta, tá? Mas eu não fiz nada demais. Ó, a conta que a gente vai fazer é 22 vezes 15, que é uma das contas que você tem que fazer na atividade. A gente vai fazer do jeitinho que o Cauã fez. Então, primeiro a gente decompõe o primeiro número e coloca na primeira linha, 20 mais 2.
E aí a gente decompõe, a gente pega o segundo número, decompõe e coloca na segunda linha. O 15 vira 10 mais 5. Essa parte eu fiz um pouquinho mais rápido, porque a gente já fez bastante decomposição durante esse vídeo. Então eu espero que vocês já estejam ficando um pouquinho mais rápidos para fazer. Mas caso não, não tem problema, tá? É só voltar, tranquilo. Ou então comenta aí embaixo se vocês querem que eu faça um outro vídeo falando sobre isso, não tem problema. Agora vamos lá. Fazer as mesmas contas que o Cauã fez. O Cauã, ele primeiro pegou o primeiro número aqui de baixo, que no caso ele era o 2, no nosso é o 5, e multiplicou pelos dois números lá de cima. Então vamos lá. 5 vezes 2 dá 10. E 5 vezes 20 dá 100. Aí o Cauã também colocou na segunda linha o resultado das multiplicações do segundo número daqui com os dois de lá de cima. Então a gente tem 10 vezes 2, que dá 20. Mais 10 vezes 20, que dá 200. Daí eu vou pegar aqui minha régua para fazer uma linha reta, que vocês percebam que eu tenho um problema, eu faço muito torto as coisas. Mas não tem problema, tá? E aí agora é só a gente somar tudo. 10 mais 20 dá 30. Aí tem o mais. 100 mais 200 dá 300. E 300 mais 30 dá 330. Eu vou confessar que a disposição que o Cauã usa para fazer a conta dele, para mim não é a mais fácil de você entender e a que fica mais clara a conta, tá? Mas é importante vocês lembrarem que esses métodos alternativos de fazer a conta são todos apenas sugestões. Tirando essa atividade, ou uma que a atividade explicitamente pedir, vocês não precisam fazer desse jeito, tá? Se vocês acharam o jeito que a gente fez anteriormente mais fácil, colocando as coisas numa linha só, deixando mais explícito qual a multiplicação que a gente vai fazer, não tem problema, vocês podem fazer daquele jeito. E se vocês também não gostaram de fazer a multiplicação por decomposição, também não tem problema. Você pode fazer pelo algoritmo usual, que também dá certo. É que, às vezes, dependendo do jeito que você faz, eu acho que o jeito do Cauã acaba ficando mais difícil. Mas do jeito que a gente fez anteriormente, eu particularmente acredito que fica mais fácil. E também, aprender a decompor os números pode ajudar vocês a melhorar o cálculo mental de vocês, que mais pra frente, isso no caso é bem mais pra frente, tá? Vai ajudar bastante vocês a acelerar as contas que vocês fazem, tá bom? Agora eu vou voltar pra minha cara pra dar tchau pra vocês. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido e que eu não tenha explicado as coisas muito rápido. Mas, como eu já falei durante o vídeo, vocês podem comentar aqui embaixo toda dúvida que vocês tiverem, que eu ou o resto do pessoal do grupo, o Robson, o Lucas e a Isa, a gente tá aqui pra responder vocês e pra ir ajudando vocês por comentário também, tá bom? É só escrever qualquer coisa. Inclusive, se você quiser elogiar a gente, você pode ficar à vontade também, que de elogio a gente também gosta, tá? Mais uma vez, caso você também queira, vai estar na descrição do vídeo o link para a videoaula da Aline Gaki, que ela também fala sobre multiplicação por decomposição, para vocês também tentarem aprender por lá, tá? Coloca aí nos comentários o que vocês acharam e eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!